Olá, seja bem-vindo, me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres deste mundo e do outro, sobre o que existe, o que existiu e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se, não custa nada refletir. Entre as sombras da memória humana, há figuras que atravessam os séculos como ecos de algo que nunca morreu. Lilith é uma dessas presenças, antiga como o próprio medo, sedutora como o próprio desejo, misteriosa como a própria noite. Seu nome ressoa desde os tempos da velha Babilônia, quando os homens ainda viam o mundo como uma tapeçaria de deuses, ventos e forças invisíveis. A origem do mito se confunde com as raízes da criação. Está ligada à serpente primordial e à adoração de uma grande deusa senhora do céu e da terra, chamada pelos sumérios de Inanna e pelos babilônios de Ishtar, pela síria de Astarte e pelos gregos posteriores de Afrodite. Ela era o princípio feminino absoluto, a energia cósmica que dava e tirava a vida, a mesma que os antigos chamavam de grande serpente e dragão. Essa figura simbolizava o ciclo eterno da fecundidade, da morte e do renascimento. E foi sob sua égide que Lilith apareceu. Não como simples mulher, mas como reflexo terreno desse poder divino. Nos templos de Inanna, as sacerdotisas sagradas praticavam ritos de fertilidade nos quais o prazer era oferenda e a carne, caminho espiritual. Entre essas servas divinas, Lilith teria surgido como a mão de Inanna, enviada a seduzir os homens, para que o contato humano e o êxtase físico se tornassem oferenda aos deuses. Quando o tempo apagou as linhas entre o sagrado e o profano, Lilith foi confundida com a própria deusa, e depois, amaldiçoada. Aquilo que antes era rito passou a ser pecado. O que era adoração tornou-se condenação. E assim, a imagem da sacerdotisa da luz foi transformada, pelas novas religiões patriarcais, em demônio das trevas. O nome de Lilith guarda em si uma riqueza de significados linguísticos e espirituais. Na língua suméria, Lil designa o vento, o sopro, o ar, símbolo tanto da vida quanto da destruição. Enlil, o deus das tempestades, partilhava dessa mesma raiz. Para os antigos, o vento ardente que soprava sobre o deserto trazia febre e delírio, especialmente às mulheres após o parto. Era o sopro que matava mães e filhos, e que passou a ser associado a Lilith, a força que ronda os limites entre a vida e a morte. Nos textos mais antigos, ela é mencionada ao lado de outros espíritos noturnos, o Lilu e a Ardat Lili, entidades aladas que vagavam na escuridão em busca de energia vital. A tradição descreve Lilith como bela e terrível, uma mulher de longos cabelos, corpo perfeito e olhos flamejantes, símbolo da sexualidade indomável. Alguns estudiosos relacionam seu nome às palavras sumérias Lulti e Lulu, ligadas à lascívia e à liberdade. Outras associações etimológicas conectam-na às raízes indo-europeias La e Ló, que significam, respectivamente, cantar, lamber e luz. Essas conexões reforçam o caráter ambíguo da personagem. Lilith é tanto a que canta e encanta, quanto a que devora e ilumina. É o fogo que destrói e o fogo que revela. A literatura a retratou como uma ave noturna, muitas vezes uma coruja, símbolo da sabedoria oculta e da vigília constante. É curioso perceber que mesmo nas culturas que a demonizaram, Lilith conservou algo de sagrado. Uma presença que o medo não conseguiu apagar. Em cada versão do mito, há uma verdade escondida. A de que o feminino, quando não se submete, é visto como ameaça à ordem. Nas escrituras hebraicas, Lilith aparece discretamente, quase como um sussurro. No livro de Isaías, é mencionada entre os animais do deserto que habitam as ruínas de Edom, o reino destruído pela ira de Jeová. Ali descansará Lilith, diz o texto. Achará um pouso para si. Essa breve passagem inspirou séculos de interpretações. No cruzamento entre o Gênesis e os mitos mesopotâmicos, formou-se a lenda moderna de Lilith. A primeira mulher de Adão, criada do mesmo barro e não de sua costela. Por isso, recusou-se a submeter-se a ele. A igualdade de origem lhe dava igualdade de poder, e ela não aceitava deitar-se por baixo, nem obedecer. Quando Adão tentou impor sua vontade, Lilith pronunciou o nome secreto de Deus, o nome inefável, e com ele ganhou asas e fugiu do Éden. Às margens do Mar Vermelho, os anjos Sinói,
Sinsinoi e Samengeloth foram enviados para trazê-la de volta, mas Lilith recusou. Preferiu o exílio à servidão. Em sua fuga, foi amaldiçoada a perder centenas de filhos por dia. E, em vingança, jurou ferir os descendentes de Adão e Eva. Tornou-se assim o espírito que ronda as crianças recém-nascidas e as mulheres em trabalho de parto, símbolo da dor que a própria criação impôs à mulher. Mas, em um sentido mais profundo, Lilith representa a força que se rebela contra a autoridade divina e humana, o espírito que prefere a liberdade, mesmo que ela custe o paraíso. Nos textos do Talmud e do Zohar, ela é descrita como rainha dos demônios, companheira de Samael, o anjo caído que governa as forças do caos. Na Cabala, é o aspecto sombrio de Malkut, a esfera da matéria, onde a luz se oculta sob a sombra. Ela é o reflexo escuro da criação, a contraparte necessária da ordem divina. Assim como Eva trouxe o fruto do conhecimento, Lilith trouxe o sopro da consciência rebelde. Com o passar dos séculos, Lilith deixou os textos sagrados e passou a viver nas páginas da arte e da literatura. No imaginário medieval, foi associada às bruxas, às mulheres que desafiavam a igreja e as leis dos homens. Em pinturas e manuscritos, surge com cabelos em forma de serpentes, ou abraçada ao próprio Lúcifer, como amante e cúmplice. No Renascimento, Milton, em O Paraíso Perdido, chama-a de feiticeira serpente, dando-lhe um papel simbólico na queda do homem. Para os românticos, tornou-se musa trágica, bela, livre e amaldiçoada. Victor Hugo a descreve como a alma negra do mundo, filha de Satã e irmã de Ísis, a deusa egípcia da vida. Em A Casa da Vida, de Dante Gabriel Rossetti, Lilith é sereia tentadora, mulher fatal que conduz os homens à perdição pelo poder do desejo. Essa imagem se repetiu ao longo do século XX, em romances, óperas e pinturas. Em Deus criou primeiro Lilith, de Mark Shadorn. Ela é o símbolo da ruína inevitável de quem desafia o divino. No cinema e no teatro, a figura de Lilith ressurgiu sob diferentes máscaras. A mulher emancipada, a vampira, a amante perigosa, a sombra da própria feminilidade. Em Lulu, de Wedekind, e em sua adaptação para o cinema por Pabst, Lilith é retratada como o arquétipo da mulher que fascina e destrói, que carrega em si o poder e o preço da liberdade. Lou Andreas Salomé, musa de Nietzsche e Freud, foi considerada, em vida, a própria encarnação moderna de Lilith. Inteligente, livre, desejada e temida. A psicanálise a reinterpretou como o inconsciente feminino em luta contra a repressão patriarcal, e sua imagem passou a representar não o mal, mas o grito ancestral de um princípio negado. Lilith atravessou o tempo como um espelho dos temores e desejos humanos. Em cada cultura, foi moldada segundo o olhar dos homens. Ora demônio, ora deusa, ora amante, ora monstro. Mas por trás de todas as versões, há uma verdade simbólica mais profunda. Lilith é o reflexo da parte rejeitada da criação, o lado noturno da alma, onde habitam o instinto, o desejo e a independência. Ela é a força que se opõe à submissão, o espírito da mulher que não aceita ser criada para servir. Por isso, foi condenada, mas também venerada secretamente por séculos. Algumas tradições ocultas a relacionam à rainha de Sabá, outra mulher de luz falsa, cuja sabedoria seduz e destrói. Freudianos como Fritz Wittels chegaram a identificar um complexo de Lilith, uma neurose do homem que teme a mulher livre e deseja ao mesmo tempo sua destruição. A literatura de Anatole France e de Nabokov, cada uma à sua maneira, captou esse paradoxo. Lilith é o amor impossível, a paixão que liberta e mata. No fim, sua história ecoa um aviso. Toda força reprimida retorna. A mulher expulsa do Éden habita ainda as sombras da mente humana, e seu sussurro é ouvido em cada gesto de rebeldia, em cada busca por autonomia, em cada recusa em aceitar o papel imposto. A confusão de Lilith com Ísis, com Astarte e com outras deusas ambivalentes revela que o bem e o mal são faces da mesma essência. O feminino, como a natureza, não é apenas dócil, é criador e destruidor, amante e predador, luz e escuridão. Lilith é o equilíbrio perdido. O lembrete de que o cosmos é feito de opostos que se completam. Quando os homens demonizaram o feminino,
condenaram a si mesmos a metade da existência. Lilith é, então, a voz que retorna das profundezas para lembrar que sem sombra não há forma, e sem noite não há amanhecer. Hoje, o nome de Lilith foi reapropriado como símbolo de liberdade. Revistas feministas e movimentos espirituais a celebram como arquétipo da mulher independente. Em Israel, uma revista chamada Lilith foi criada por mulheres que viam nela não a demônia, mas a pioneira da emancipação. No Ocidente, ela renasceu como força criadora, representando a reconciliação entre o sagrado e o profano. Sua figura lembra que todo mal é relativo, e que o que foi temido pode tornar-se fonte de sabedoria. Assim como Kishimoji, antiga deusa japonesa que devorava crianças e foi transformada por Buda em protetora dos partos, Lilith também pode ser redimida pela consciência humana. Sua história mostra que o equilíbrio só é possível quando reconhecemos e aceitamos a dualidade da existência. Dia e noite, masculino e feminino, razão e instinto. Tudo se sustenta mutuamente. Quando uma dessas forças é negada, o mundo adoece. Lilith, em sua eterna sombra, nos ensina que até o exilado carrega uma centelha de divindade. A antiga sacerdotisa da grande deusa, a fugitiva do Éden, a amante dos anjos caídos e a mãe dos demônios, continua a nos observar do outro lado da luz, lembrando que há beleza no proibido e sabedoria no erro. Ela é o espelho da humanidade, e o reflexo que muitos ainda temem encarar. Talvez, se olharmos com coragem, vejamos que Lilith nunca foi inimiga da vida, mas guardiã do mistério que sustenta o universo. E, ao reconhecê-la, talvez compreendamos que as forças do mal nada mais são do que o outro rosto das forças da criação, pulsando em equilíbrio perfeito no coração da própria existência.